Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, amados jovens, Deus é bom sempre. Para conduzir a nossa vida, Deus nos dá a sua palavra. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender esta palavra e, à luz dela, a falarmos a Deus, a falarmos em Deus também. A leitura orante da Bíblia é um caminho de oração, não a partir da nossa palavra humana, mas a partir da palavra divina que foi revelada aos seres humanos e que está na Sagrada Escritura. Nós nos alimentamos da palavra, alimentamos a mente para entender, alimentamos o coração para amar, alimentamos as nossas mãos para agir, guiados por ela. Nós acolhemos todos vocês que vieram para este momento de oração, de encontro com o Senhor. Acolhemos também os nossos jovens, os nossos irmãos e irmãs que de suas casas tiraram este tempo para dedicá-lo ao Senhor. Na palavra Deus diz: conduzir-te-ei ao deserto e falar-te-ei ao coração. Cor ad cor loquitur, o coração fala para o coração. O nosso coração precisa escutar e não sabe ainda, mas Deus sabe. Por isso Ele nos trouxe aqui. Abramos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus. Supliquemos que Ele venha em nosso auxílio e Ele nos conduza durante a leitura, a meditação, a oração e a contemplação na presença de quem nos ama. Santo Espírito, manda do céu a todos nós um
Santíssima, invade os nossos corações. Sem a tua força, nada existe no homem. Lava o bem puro, aquece o que é frio, eleva o decaído, eleva o decaído. Venha, Santo Espírito, manda do céu a todos nós o raio da tua luz, raio de luz. Venha, Pai dos pobres, vem, doador de tantos dons, luz de cada coração, dos corações. Espírito Santo, vem, tira o véu da frente de nossos olhos, para que reconheçamos que Jesus é o Senhor, Deus feito homem por amor, peregrino em nossos caminhos por amor, crucificado e ressuscitado por amor a nós. Doa-nos a sede da palavra de Deus, tornando o nosso coração aberto à luz, humilde e pronto à escuta, perseverante na procura da verdade, que se esconde em cada página da Sagrada Escritura. Coloca-nos de joelhos em frente à Eucaristia, para adorar e desejar o pão que se torna amor vivente, para tornar-nos amor vivo. Torna-nos capazes de chorar o pecado, de acolher alegremente o perdão, de correr para os braços de Maria, para aprender o eis-me aqui e o Magnífica. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, obrigado. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Israel
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto está no capítulo 1, verso 12 a 15. Marcos, capítulo 1, verso 12 a 15. Os que estão em casa, se quiserem acompanhar também. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ali ficou ele no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, amados jovens, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido a todos a tomarem a sua Sagrada Escritura, quem ainda não fez, quem está em casa também, e abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versos de 12 a 15. É o tema da nossa oração de hoje. Podemos acompanhar o texto bíblico. Ele está logo após o episódio do batismo de Jesus. Tão logo Jesus foi batizado, houve uma manifestação, uma epifania, em que o próprio Deus revelou quem era Jesus, o Filho muito amado. E diz o texto, logo depois, pode ser que uma outra Bíblia tenha uma tradução diferente, mas o texto é o mesmo e o sentido também. No versículo 12, então, o texto diz, logo depois, para dizer que o episódio que nós vamos contemplar está ligado àquele episódio do batismo. De fato, após o batismo, Jesus iniciará a sua vida pública. Mas Jesus, antes de iniciar a vida pública, ele vive a mesma experiência de Moisés, do povo de Israel, que é a experiência do deserto. O deserto, na Bíblia, é o lugar da provação. É o lugar onde uma pessoa se conhece. Porque no deserto a pessoa não tem muita gente, não tem muita distração. No deserto existe embaixo a terra e em cima o céu. A pessoa então é obrigada a olhar para uma outra paisagem, que é a paisagem do próprio coração. A pessoa é obrigada a olhar para dentro de si mesma e descobrir
para além dos rótulos, daquilo que dizem dela, aquilo que ela é de verdade. Deus nos ajuda a nos descobrirmos, porque nós vivemos a partir do que somos. Por isso a experiência do deserto abre o tempo da quaresma. E diz o texto, o Espírito impeliu-o para o deserto. Jesus não vai para o deserto por uma vontade, por um desejo. Jesus vai por uma força que o leva. Esta força é o Espírito Santo. É o amor da Trindade, que se manifesta presente no momento do batismo de Jesus, logo no versículo 10, quando aparece em forma de pomba. E aqui o mesmo Espírito que está presente e revela quem é Jesus para João Batista e os outros, ele vai conduzir Jesus, o Verbo feito homem, no conhecimento de si e da sua missão. E o verbo que o evangelista usa é impeliu, ou seja, o empurrou, o levou para o deserto. Jesus então aqui é conduzido a um lugar. E não é conduzido a um lugar que ele queira, porque, meus queridos jovens, existem lugares que nós não queremos, mas que precisamos ir, para podermos encontrar o caminho. Existem certas paisagens que são assustadoras, mas que precisamos contemplar para nos compreender, para descobrir aquilo que Deus pensa para nós. E diz a palavra que ele foi para o deserto, ele permaneceu no deserto durante 40 dias. O número 40 na Bíblia é um número que significa um tempo necessário, um tempo favorável, um tempo completo, é um ciclo completo da existência. 40 dias e 40 noites ficou Noé na arca. 40 dias caminhou Elias no deserto depois da experiência de ser alimentado por Deus. 40 anos ficou o povo de Israel no deserto para purificar-se da contaminação do Egito. 40 dias é a nossa quaresma. É um tempo que pode ser de purificação dependendo de como vamos para o deserto. Pode ser um tempo de provação, se estamos nos propondo a uma missão. Pode ser um tempo de compreensão de um projeto. Jesus não precisava se purificar. Jesus vai para o deserto para ser provado, para superar a realidade da humanidade que tem uma tendência para cumprir os seus próprios desejos e projetos. Jesus vai entender que ele veio para o projeto de Deus. Mas ele, como homem, precisa conhecer aquilo que visita o coração dos homens e mulheres e às vezes invade os corações e os rouba de Deus. Aquilo que desestrutura uma pessoa, que são as 3 tentações: o poder, o prazer e o domínio, ter as coisas. O texto nos diz
que no deserto Jesus ficou 40 dias tentado por Satanás. Outros evangelistas, Lucas e Mateus, eles falam que no deserto Jesus foi tentado 3 vezes. E depois Satanás se afastou. Marcos não. Marcos diz que Jesus foi tentado durante 40 dias sem descanso. Jesus passou por todo um tempo de provação. E quem é que tenta Jesus? Reparem que não é o diabo a palavra, não é o demônio também não. A palavra diabolos significa aquele que lança fora. O demônio é um mal que está dentro de uma pessoa, de uma situação. Quem tenta Jesus recebe o nome de Satanás. Porque a palavra Satanás significa adversário. No livro de Jó, Satanás é um anjo que chega diante de Deus e quando Deus elogia Jó, ele desafia Deus. E Deus permite que ele vá tentar Jó, porque Deus sabia que Jó era fiel. Ele também é permitido tentar o Filho de Deus. O que nos tenta é sempre um adversário. É sempre algo que nos quer desviar do caminho da felicidade. Você nunca será tentado por Deus, porque Deus nunca é um adversário. Você nunca será tentado por um amigo, porque um amigo verdadeiro nunca será seu opositor. Quando Pedro quer impedir Jesus de cumprir o projeto de Deus, Jesus chama Pedro de Satanás. Vai para trás, Satanás. Satanás na vida de Jesus são aquelas realidades humanas que querem convencer Jesus a levar uma vida meramente humana e esquecer do projeto de Deus Pai, que é uma vida divina, uma vida com a qual Ele salvará a humanidade. Marcos não cita as tentações. Marcos cita um esforço constante. E depois do tempo da provação, nós vamos ver que Jesus vai começar a sua missão. Meu irmão e minha irmã, como é que nós podemos querer começar a resolver algo fora de nós, se nós não estivermos resolvidos dentro de nós? Como é que nós podemos querer ajustar algo na vida do outro, se a nossa estiver totalmente desajustada? Após a aprovação, diz que no deserto, reparem o texto, sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Os animais selvagens que Marcos cita, não são animais, é a natureza humana. São os impulsos da nossa animalidade que nos disputam. Quantas pessoas hoje já abriram mão de querer uma vida divina e se resignam de viver a vida apenas dos animais, comendo, bebendo, dormindo, acasalando-se,
alimentando o seu estômago, satisfazendo todos os prazeres e desejos do seu corpo. Isto fazem os animais. Para eles isso basta. Em nós existem necessidades ligadas à terra, mas nós não somos da terra. Estamos no mundo. Por isso Marcos diz que estava com os animais selvagens, estava com a sua natureza humana, como todos nós. E os anjos o serviam. Os anjos são as experiências de Deus que cuidam de nós. Reparem que os animais não servem, são os anjos que servem. São os anjos que cuidam. Os animais aqui nos rodeiam como leão a rugir, procurando a quem devorar. Nós neste mundo caminhamos entre o que a nossa animalidade e nós caminhamos entre a nossa espiritualidade. E quando construímos uma experiência de Deus, os nossos animais selvagens se tornam domésticos. Eles não nos devoram, mas eles estão conosco sem nos prejudicar. Os desejos, as vontades humanas. Terminado o tempo do deserto, diz no versículo 14, observem na Bíblia, Marcos dá uma informação que João Batista, que apareceu no texto anterior do batismo, Marcos dá a informação que João Batista saiu de cena. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Jesus subiu, estava na Judéia, passou pelo deserto e voltou para a Galileia. Por que a Galileia? A Galileia, no Evangelho, é o lugar da primavera, é o lugar dos novos começos da vida, é o lugar da recuperação do que foi perdido. Lembrem-se que no Evangelho de Marcos, quando Jesus ressuscita, ele não aparece na Judéia, ele manda um recado pelas mulheres: digam aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá eles me verão. É na Galileia que Jesus conquista os primeiros amigos. É na Galileia que Jesus resgata os primeiros discípulos. Como nós precisamos de uma Galileia na nossa vida. Como nós precisamos passar pelo deserto para descobrir que cada um de nós tem uma Galileia. Um lugar para começarmos uma nova experiência. Sempre existe um jeito de começar de novo. O futuro de uma pessoa não precisa estar no seu passado. Jesus deixou no deserto as tentações e foi para a Galileia semear um jardim. A Galileia é lugar de jardim, lá não é deserto. Lá tem mar, lá tem rios, é um lugar onde se produzia muito. O mar da Galileia, diferente do Rio Jordão, era um mar cheio de vida, cheio de vida. Jesus vai para a Galileia pregando, anunciando. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. No versículo 12 diz que Jesus foi levado para o deserto. Jesus foi impelido para o deserto. Aqui já não é o Espírito Santo que leva, é Jesus que vai. Jesus foi para a Galileia, ele escolheu ir.
bem resolvida a sua situação humana, Jesus começa a abrir um novo caminho. E o que Jesus diz na Galileia? Cumpriu-se o tempo. Já está na hora, gente. Ninguém é responsável pelo que perdeu no passado. Mas nós somos responsáveis pelo que estamos perdendo no presente depois de avisados, depois de alertados. Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Chegou um tempo diferente para a nossa vida. O reino de Deus é a experiência em que Deus nos conduz, em que Deus cuida de nós. Na Bíblia, o rei não é para ser cuidado pelo povo. O rei é para cuidar do povo. Reino de Deus é a experiência em que nós deixamos Deus cuidar de nós. Em que nós damos a Deus o nosso coração. E Deus nos dá tudo o que nós precisamos. E para participar do reino de Deus, duas exigências. Arrependei-vos. Não vamos deixar que o passado nos governe. Vamos cortar as amarras que nos prendiam. O que passou, passou. Uma vez, eu ouvi uma história, trabalhando no encontro, na cozinha. Eu era padre, e um senhor comentou que um dia, saindo da casa dele, no prédio, no hall de entrada, tinha dois meninos, duas crianças, brigando por causa de um brinquedo. E elas estavam brigando, e ele foi apartando elas, separando as crianças, deixa disso, e cada uma foi embora para o seu apartamento. No dia seguinte, ele saiu de novo e encontrou as mesmas duas crianças, os dois meninos, brincando um com o outro. E ele então olhou para os meninos e falou assim: mas eu não estou entendendo vocês. Ontem vocês estavam aqui como cão e gato, brigando. Agora vocês estão brincando? Como é isso? E um menino olhou para ele e falou assim: ô moço, mas isso foi ontem, né? Isso foi ontem, meu filho. Isso foi ontem, minha filha. Hoje é outro dia. Arrependei-vos. E acreditem no Evangelho. O Evangelho é Jesus que nos ama e nos salva. Todos os nossos pecados não são capazes de afogar o amor de Deus. Aonde o pecado foi grande, muito maior foi a graça de Deus. Deus só não pode perdoar o pecado do qual não pedimos perdão. Nessa quaresma, como Deus espera a nossa volta. Quando passamos pelo deserto. Então, neste momento, meu querido jovem, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar agora a colocar a sua mão direita sobre a Sagrada Escritura, aberta ou fechada, não importa. Se você não trouxe hoje a Bíblia, não tem problema, segura as suas mãos, feche os seus olhos um instante. Se não quiser fechar os olhos, olhe para esta cena que foi feita aqui à minha direita, que os nossos jovens fizeram, este deserto. Lembrem-se que lá na desolação existe uma cruz redentora. O que te chamou a atenção hoje nessa palavra? Você saber
que tem feras e anjos, que neste mundo convivemos entre as nossas feras, mas Deus coloca anjos em nós que nos servem? A quem você tem dado mais atenção? Às suas feras ou aos seus anjos? Você tem valorizado mais os seus erros ou tem agradecido os seus acertos? Hoje você ouve para você a mesma palavra: tu és meu filho e minha filha amada. Se o Espírito te trouxe a este deserto, é porque você é um filho e uma filha amada de Deus. E Deus diz: eu te coloco toda a minha alegria, a minha esperança. Nós temos vivido as nossas vidas a partir das alegrias de Deus, da esperança de Deus, ou temos desperdiçado, buscando as alegrias que depois nos estragam e deixam cicatrizes? Você tem se deixado conduzir pelo Espírito de Deus? Com certeza hoje você que veio aqui enfrentando a chuva, veio pelo Espírito de Deus. Às vezes é um deserto, às vezes é uma tempestade. O que significa para você o deserto? Essa palavra. O que você tem experimentado de deserto na sua vida? A solidão, a enfermidade, alguma dificuldade material, o medo, a ansiedade, a adesão ao modismo, a superficialidade. O deserto é o lugar que você é provada. Quais têm sido as maiores tentações que você enfrentou esta semana? No seu trabalho, no seu lazer, no seu namoro, no seu matrimônio, na sua convivência dentro de casa, no seu estudo. Diante das tentações e provações, você tem buscado orientação e fortificação aonde? Na palavra de Deus, nos sacramentos, na oração, na convivência com pessoas que buscam também a santidade e a fidelidade ao projeto de Deus? Qual é a Galileia aonde você precisa ir e iniciar um projeto novo? A Galileia para uns é um confessionário. A Galileia para outros é um sacrário. A Galileia para outros é um abrigo de pessoas carentes precisando de atenção. A Galileia para outros é um pobre pedindo uma atenção. Você tem sido Galileia para alguém? No seu relacionamento, na sua amizade, no seu namoro, no seu noivado, no seu matrimônio, na família ou na igreja? Você tem sido um lugar aonde as pessoas podem ir? Então, neste momento, faça a sua oração e diante de tudo que nós refletimos, o que você quer falar com Deus? Se veja num deserto e veja Deus à tua frente. Ele não está ali para te condenar, te julgar. Ele é tão bom.
tão bom. O que você gostaria de falar hoje a Ele? Abra a Ele o seu coração. Converse com Ele durante esses momentos. Conte para Ele aquilo que você não contou a ninguém. Pergunte a Ele sobre você. Fale a Ele dos seus sonhos e também das suas frustrações. Então, neste momento em casa e aqui, faça um momento da sua oração espontânea. Às vezes a nossa oração é uma súplica e a gente só consegue dizer: Senhor, socorre-me. Ou às vezes a nossa oração é uma gratidão e a gente só diz: obrigado, Senhor. Às vezes é um encontro que a gente diz: eu te amo tanto, tanto. Escolha uma palavra agora e repita diante de Deus algumas vezes, ou uma frase. Nós vamos agora finalizar esse momento da oração, rezando com a música e as palavras do salmista. A oração espontânea a gente usa a nossa palavra. Agora nós vamos usar a palavra do salmista. Acompanhemos o salmo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente, me conduza.
coração. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, Essa verdade me oriente, me conduza. recordai, ó Senhor Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De me lembrai-vos porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, essa verdade me oriente, me conduza. O Senhor é piedade e retidão, e conduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, essa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, Nossa verdade me oriente, me conduza. O Senhor nos convida a nos arrependermos e crermos no Evangelho. Por isso, com o coração voltado para Ele, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A oração nos leva à meditação, a pensar. A meditação nos leva à oração, a falar a Ele. Em algum momento da oração, a palavra já não é mais necessária. E nós entramos na contemplação. Santa Teresa dizia: orar é tratar de amor com quem se ama. A mãe que observa a criança no silêncio, só olhando, está amando sem dizer uma palavra. Às vezes falamos demais e olhamos de menos as pessoas e a Deus. Todo mundo tem uma preocupação. Quando eu chegar diante de Deus, o que vou dizer? Quando eu chegar diante de Deus, eu olho para Ele e Ele olha para mim. E o coração fala ao coração.
Por isso agora nós vamos viver um tempo da contemplação. Nós vamos trazer o Senhor vivo para o meio de nós. Ele que esteve na palavra, agora estará no corpo eucarístico, para que cada um tenha esse tempo com Jesus. Tempo de passar na presença dEle, de falar ao coração ou simplesmente estar com Ele. Quanto mais a gente ama, menos palavras a gente precisa. Basta estar junto. Então nós vamos ter esse tempo então da contemplação para vocês, para a adoração. Adorar é se encantar, é reconhecer quem Deus é. É se colocar diante de Deus, deixando Deus ser Deus, para que Ele faça na nossa vida uma obra que nenhum amigo pode fazer, só Deus pode fazer.
Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Divino Jesus, que viveste a nossa humanidade, até mesmo na experiência do deserto e da tentação, e nos mostrastes que com a graça que vem de ti, os anjos que nos servem, nós podemos vencer os desertos. Lança um olhar, Senhor, para os jovens, para os teus filhos e filhas que estão aqui, nesta igreja, aqueles que te contemplam através também do YouTube. Não há distância que o amor não vença. Não há distância que o olhar não supere quando busca o seu amado. Nós te buscamos, Senhor. E o Senhor busca cada um que está em casa, em cada uma das nossas comunidades, em nossos grupos de jovens, em nossos movimentos, que está hoje nesta igreja. Fala-nos, Senhor, ao coração. Ajuda-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Nós vamos ter então este tempo diante do Senhor para a contemplação, a adoração.
pastor. Estão consumidas tuas sandálias, pois eu sou o Senhor. Javé é o teu Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Alimentou-te com maná no deserto, o teu Senhor. Compreende assim em teu coração, reconheces que o teu Senhor, como um pai corrige os seus filhos e os ensina com amor e com misericórdia.
tu estás, renasce a vida, onde tu passas, floresce o deserto, o teu olhar faz abrir o céu. Renasce a vida, onde tu passas, floresce o deserto, o teu olhar faz abrir o céu. Renasce a vida. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cada um se coloque neste momento aberto à bênção que Deus quer te dar. Entregue-se confiante ao Senhor, para que esta bênção caia como chuva generosa sobre a aridez, o deserto, a dificuldade da tua vida.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre mim, vosso indigno servo, sobre os nossos párocos, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu te adoro.
O fruto da leitura é a oração. O fruto da oração é a contemplação. O fruto da contemplação é a decisão que me leva a uma ação. O que procuramos na leitura, encontramos meditando, experimentamos contemplando e vamos viver agindo. Então, uma ação que eu sugiro para vocês nesta semana. Procure nesta semana fazer uma lista das tentações que você mais tem enfrentado. Em relação a si mesmo, existem tentações que vêm no corpo, outros no pensamento, outros no sentimento. Em relação aos seus relacionamentos, lembrando que a tentação é sempre algo oferecido para nos atrapalhar a viver o projeto de amor de Deus. Então, nesta semana, procure se perguntar, destas tentações, qual é a pedra, qual é o obstáculo que eu preciso superar? Um poeta dizia, pedras eu encontro no meu caminho. Vou guardando todas, um dia vou construir o meu castelo. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram e a mais importante. Nós precisamos trocar as pedras de tropeço por pedras de construção. Então, na saída, parece-me vocês receberão uma recordação desta noite, é isto? E vocês vão entender quando receber. Nós agradecemos o empenho do Padre Harrison, do Padre Daniel, que estiveram durante toda a Lexo atendendo confissões, os jovens que vieram lá de Roda Velha para participar conosco. Agradecemos a equipe, que foi primorosa em ser os amigos do noivo. Vocês ajudaram a fazer com que nós pudéssemos nos encontrar com o amado. Muito obrigado. E sábado que vem, então, nós teremos novamente a Lexio Divina. Sempre usamos o texto do Evangelho do domingo. Antecipamos o Evangelho e usamos esse texto. Queremos também agradecer o Padre Felipe, porque ele chegou, não tinha visto, por essa caridade também, por essa caridade. A bênção já foi dada pelo Santíssimo. Levai convosco a alegria de saber que mesmo no deserto, Deus vos ama e vos acompanha. Procurai o Senhor. Ele se esconde durante esta semana em muitas situações para que você o encontre e se deixe encontrar com Ele. Uma boa noite, um bom descanso, um alegre despertar. Deus é bom sempre. Aos que estão em casa, obrigado por nos acompanharem nesta oração. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé.
misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? O sangue de Cristo nos resgatou, Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé, um novo tempo virá. Se tá vivo, vive entre nós, um dia Ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.